como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos e entenebrecidos, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Completando no 19, diz assim: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para a sua avidez, cometeram toda sorte de impureza. Amém. Glória a Deus. Nós, lendo aqui esses versículos, nós vemos que o Senhor está chamando o povo, chamando os servos, ou convidando aqueles que querem ser, que querem estar do lado dele, que querem ser igreja dele, que querem ser a noiva dele. Ele está convidando a santidade que o cristão deve ter. Por isso, nessa segunda-feira, levante sua mão comigo, igreja, e você que está aí nos assistindo, diga comigo: o Senhor vai me levar a uma vida de santidade sem reservas. Amém? Amém? Deus vai te levar a uma vida de santidade essa semana sem reserva. E isso nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de aos Efésios, dizendo assim: não sejam, ou não andem como também os gentios. Gentios são aqueles que estão distantes do Senhor. Gentios são aqueles que estão longe da graça. Gentios são aqueles que estão distantes da palavra. Tá bom? Gentios são aqueles que estão longe daquilo que é a proposta de Deus. Gentios são aqueles que não estão na graça, estão fora da graça, estão fora do poder, estão fora da palavra, estão fora do propósito. Então Paulo está dizendo à igreja de aos Efésios: não andeis, ou irmãos, ele está falando aqui para os irmãos e não para os gentios, para aqueles que dizem ser a igreja. Ele está dizendo: olha, não andeis, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Há muitos que dizem assim: eu estou pensando, eu estou sentindo, eu estou vendo. Enfim, são várias coisas que muitos têm percebido em si mesmo, né? Então, quando nós olhamos isso, o apóstolo Paulo está dizendo: não ande segundo o pensamento dos gentios, ou não ande como os gentios pensam, na sua própria vaidade. A vaidade é algo pessoal, né? É aquilo que você quer para si, aquilo que você busca para si. Então ele está dizendo: não seja como os gentios, não seja como uma pessoa que andam fazendo aquilo que vai preencher o seu ego. É muito bom quando você ministra e alguém diz assim: nossa, que palavra boa. Muito bom quando Deus te usa na profecia e alguém diz para você: ela cumpriu a profecia. Aquilo enche o nosso ego e nós nos tornamos mais fortes, nos tornamos mais seguros para ministrar o que nós estávamos ministrando. E aí continuamos em frente. Só que isso é o famoso orgulho que encheu o coração de Satanás, de Lúcifer, né? Isso foi o que atrapalhou a vida de Lúcifer, o andamento de Lúcifer. A proposta que Deus tinha para Lúcifer foi o orgulho que atrapalhou. E isso tem sido a causa, Bispo Arlete, de atrapalhar a vida de muita gente. Muitas pessoas têm sido atrapalhadas por causa do orgulho, ou desculpa, da vaidade que está em si. Eu canto bem, eu oro bem, todas as palavras que Deus me usa para profetizar acontecem. Isso tem quebrado, isso tem destruído, porque tem tirado, em vez de levar a pessoa para a santidade, tem tirado a pessoa da santidade. Por quê? Porque o orgulho entra e a santidade sai.
o orgulho entra, a vaidade entra e a verdade sai. O poder sai, a unção sai, a ousadia sai, porque começa a entrar naquilo que não deveria entrar. E aí no versículo 18, continuando aqui no 17, diz assim que nós devemos tomar cuidado na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Lógico, irmãos, você precisa entender que você precisa ser uma pessoa que raciocina, uma pessoa que pensa, uma pessoa que antes de fazer uma coisa, é o que a Bíblia requer de nós também, nos evangelhos, que Jesus disse: olha, antes de começar uma obra, senta, calcula, pensa, vê se vai dar certo. Se não for dar certo, nem comece, porque vai passar vergonha, vai começar e não vai poder terminar. É isso que Jesus orienta. Então precisa pensar. Mas o que Paulo está dizendo, para que a igreja, a eleita, a noiva de Cristo, não ande segundo o pensamento dos gentios, ou fazendo na vaidade como os gentios fazem, como aqueles que não têm conhecimento de Deus fazem, andam com o seu próprio pensamento. O cristão, quando ele vai fazer uma coisa, ou o servo de Deus, ou o santo da igreja, da obra, quando ele vai fazer alguma coisa, automaticamente ele precisa pensar. Eu também penso, todo mundo pensa, todo mundo tem um projeto. O pensamento gera um projeto. E quando você pensa, você já tem o seu raciocínio concluído. Porém, como igreja, nós precisamos agora ser orientados por Deus, através do seu Santo Espírito. Precisamos buscar a orientação celestial, para ver se o nosso pensamento está correto, se está justo com aquilo que Deus tem para nós. Até porque a Bíblia diz que os pensamentos dos homens é um, mas a resposta certa ela vem do Senhor. O homem pensa uma coisa, mas a resposta certa vem de Deus. Então, você não é proibido de pensar, você não é uma máquina que não pode pensar, você pode pensar. Porém, você não deve se deixar levar pelo pensamento, pelo seu próprio pensamento, e sim buscar uma comunhão com Deus, buscar uma orientação com Deus, para que você possa viver uma grande verdade, que é a palavra do Senhor, para aqueles que são chamados à igreja de Cristo. No versículo 18, diz assim: obscurecidos de entendimento alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Ou seja, resumindo isso, não andando, ou está com a mente tapada, escura, está com o seu pensamento fechado, coberto por alguma coisa. E nós vamos ver que coisa é essa. O pensamento está coberto, o seu entendimento está escurecido, entenebrecido, do entendimento fora daquilo que é a vida de Deus. Por causa do quê? Por causa da ignorância. Por ser ignorante, o pensamento tomou conta, e aí escureceu a parte boa, né? Toda vez que nós falamos que Deus é luz, e quem está com Deus anda em luz, não anda na luz, não anda nas trevas. Então aqui você vê que Paulo está dizendo: o pensamento desses tais estão entenebrecidos, estão escurecidos, e alheio, ou sem conhecimento da vida de Deus, sem conhecimento da vida de Deus, por causa do quê? Da ignorância. A ignorância, ela leva as pessoas para um estado de trevas, para um estado de escuridão, para um estado de cobertura, ou debaixo, andar debaixo de um lugar, de uma situação irreconhecível. Então o apóstolo Paulo está dizendo, ele continua dizendo aqui: e tudo isso vem por causa da dureza do vosso coração.
Tem muita gente que Deus não consegue falar com ele, porque ele fala muito e não ouve a voz de Deus, não escuta o que Deus está falando. A dureza do seu coração é tão grande que ele não dá espaço para ouvir a voz do Senhor. Ele não tem espaço para que o Senhor fale com ele. Por quê? A mente dele está tomada por uma escuridade. E Deus não anda na escuridade. A mente dele está coberta, está entenebrecida, está fechada, tampada para a realidade das coisas. Ele está vivo, está andando e falando. Porém, a sua mente, a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo, irmãos. E quando nós temos a mente de Cristo, nós temos uma mente clara, uma mente totalmente iluminada pela palavra, porque a Bíblia diz que Deus é luz, e quem está com a luz não está em trevas. Então nem a pessoa e nem seu pensamento, nem a sua visão, ambos estarão na luz. E esta luz que clareia, que ilumina e que direciona nossas vidas é a luz do Evangelho, ou seja, a luz das boas novas, a luz daquilo que é novidade de Deus na nossa vida. Quando nós andamos na luz, nós passamos a enxergar a verdade. Diga comigo, esta semana eu vou andar na santidade, por causa da verdade. Diga, a verdade gera santidade. A verdade, ela gera uma santidade na nossa vida tão grande que nós passamos a enxergar o que é bom, entender o que é bom e o que é ruim para nós. Muitas vezes nós compreendemos que algumas coisas que são boas para a nossa carne, mas são ruins para o nosso espírito. Então nós não admitimos ou não tomamos para nós como regra na nossa vida, porque nós já temos a Bíblia como regra de fé e prática. Encerrando aqui, nós vamos para o versículo 19, temos alguns minutinhos. Diz assim: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para sua avidez, cometeram toda sorte de impureza. Ou seja, aqueles que se tornaram insensíveis, perderam a sensibilidade. Não dá para falar todo esse versículo, para comentar todo ele, mas a gente vai comentar essa parte que é muito importante. Pessoas que se tornaram insensíveis, perderam a sensibilidade. O pecado, ou a falta de santidade, ou a falta de santificação, é tudo a mesma coisa. A falta de santidade, a falta de santificação, ou o pecado na nossa vida, ele começa a gerar morte. Por quê? Porque o pecado, ele começa a trazer a insensibilidade. Ou seja, ninguém peca de uma vez, irmãos. Todo pecado, ele nasce primeiro pequenininho. Por isso que a Bíblia diz que devemos tomar cuidado com as raposinhas, porque as raposinhas se tornarão grandes raposas. O pecado é o mesmo. Nós começamos com um pingo de água e quando vemos, já estamos dentro de uma caixa d'água. Nós começamos com uma pequena mentira, começamos a tomar uma pequena quantidade de qualquer coisa que não se deve, começamos a usar uma pequena quantidade de qualquer coisa que não se deve, e daquele pouquinho ele vai amortecendo a nossa carne, vai nos desconectando de Deus pouco a pouco, e aí nós começamos a ficar insensíveis. Não temos mais aquela sensibilidade do Espírito. Quando o Espírito diz para nós assim: não faça isso, nós perdemos essa sensibilidade e começamos a estar debaixo de uma enfermidade que é chamada lepra do pecado. Essa lepra
ela vai mortificando as células sensíveis da nossa pele ou do nosso tecido. Ela vai mortificando as partes sensíveis que nos leva, porque o leproso, aonde tem uma parte leprosa no corpo de alguém, essa parte ela fica morta. Ela não sente, não tem mais a sensibilidade da dor, porque mortifica os sensores que causam dores. Então, o pecado, quando ele chega, ele vai mortificando, vai tirando essa sensibilidade, porque ele vai matando as células que causam dores, ou seja, matando as células, matando o espírito, desculpe, que nos leva, matando a porção do espírito, abafando. Paulo escrevendo, ele diz assim: olha, Timóteo, não apague o dom que está em ti, não abafa, não destrua, não esconda o dom que é em ti, que foi te dado pela mão do presbítero. Então Paulo está dizendo: não deixa, Timóteo, que o pecado entre em você e vai te mortificando, e vai tirando de você a sensibilidade. E quando a sensibilidade sai, vem aquela velha palavra, né? Ah, não tem problema. Não, isso não tem problema. Estou acostumado a fazer isso. Porque ele já se acostumou a fazer aquilo, e agora ele está aumentando a dose e não está percebendo. E se ele não percebe, ele vai morrendo. Conforme ele vai aumentando a dose do pecado, ele vai morrendo espiritualmente, porque ele vai se distanciando de Deus. Então, essa semana, que você possa levar uma vida de santidade cristã, uma santidade pura, uma santidade imaculada, uma santidade intocável na tua vida, que você possa se preocupar em preparar a tua vida para ter um encontro com o Senhor, porque muito breve Ele virá. E se Ele não vier, muito em breve sairemos dessa terra, por outra razão, né? A razão da morte. Então é preciso que nós nos preparemos a cada dia. É importante que nós nos preparemos e cuidamos da nossa santidade, porque certamente teremos um encontro com o Senhor. Certamente teremos esse encontro com o Senhor, e para isso é preciso termos uma vida de santidade cristã. Amém? No nome de Jesus. Nós vamos estar orando por você nessa hora. São 21h02. Vamos estar orando por você nessa hora, pela tua casa, pela tua família, para que essa semana seja uma semana de preparação, uma semana de santificação na tua vida, uma semana de separação do pecado, das impurezas, no nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta noite pela vida desta família, pela vida desse querido irmão, dessa querida irmã, Pai, que começa a ir para dentro do pecado, que estava indo para dentro do pecado, e nesta noite recebeu essa palavra para sair do pecado e começar a ter uma vida de santidade e de santificação. Meu Pai, que o Senhor possa preparar para que esta pessoa possa resistir o mal que está nesta casa, o espírito de divisão, de traição, de engano, de morte, de aflição, de tristeza, de dependência, de endividamento. Nós repreendemos agora, lançamos fora deste corpo, para que o Senhor tenha autoridade, poder e domínio nesta casa. Oh Pai, este corpo pertence a Ti, Senhor. A falta de santidade tem afastado essa pessoa de Ti, mas nesta noite, Pai, esta pessoa vai voltar-se para Ti, vai estar contigo, Senhor, debaixo de uma santidade perfeita,
e viver, Pai, o poder e a graça do Evangelho da paz. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe. Te aguardamos aqui quinta-feira estaremos de volta com o culto de intercessão. A igreja esteja de volta, você que está conosco esteja de volta no culto de intercessão, quinta-feira, a partir das 19h30. A palavra está de volta com o bispo, no nome de Jesus. Glória a Deus. Igreja, coloca de pé para nós orarmos a favor do apóstolo, para que o peso dessa palavra não venha recair sobre a vida dele. O Senhor da glória, Deus, podemos pedimos, Jesus Cristo, em favor da vida do apóstolo, Senhor da glória, que tu venha, Jesus Cristo, guardando ele, guardando a família, Senhor da glória, que o peso dessa palavra, Senhor, não venha sobre a vida dele, Senhor, mas que tu venha guardando ele onde quer que ele for, Senhor da glória, que ele possa ser mais e mais abençoado por ti, Senhor, que tu venha derramar mais e mais unção sobre a vida dele, que nós pedimos, te agradecemos, para a honra e para a glória do teu santo nome, Jesus, amém. Que Deus possa abençoar, né, a vida do apóstolo, a vida dos irmãos e a vida daqueles que nos acompanham, né. Vamos orar também em favor de Jerusalém, né, e não nos esquecendo também, né, dos países, né, que estão em guerra, né, que estão à espera da nossa oração, né. Vamos orar em favor de Jerusalém, né, a bandeira que está aqui. Ó Senhor da glória, Pai de poder, pedimos, Senhor da glória, em favor dessa nação de Jerusalém, Senhor. Que tu possa abençoar, Jesus querido, este povo, Senhor, que ele possa ser abençoado por ti, Senhor. Nós sabemos, Senhor da glória, que são um povo amado, Senhor, por ti, Jesus. Que tu venha, Jesus querido, guardando eles, Senhor da glória, de todas as guerras, de tudo aquilo, Senhor, que possa vir sobre a vida deles, Senhor, que ele esteja debaixo das tuas mãos, Senhor. Venha abençoar mais e mais aquela nação que nós pedimos, te agradecemos para a honra e para a glória do teu santo nome, Jesus, amém. Agradecemos os irmãos, né, que estão nos assistindo, né? Bispa do Cinema, Matriarca Nair, né? Os demais irmãos que sejam abençoados pelo Senhor, né? Como o apóstolo falou, volte a nos sintonizar quinta-feira, né? Lá no culto de intercessão. Que o Senhor abençoe a sua noite, né? Que tenha uma boa semana, né? Que possa ser abençoado pelo Senhor. Até quinta-feira.